Olá, bem-vindos mais uma vez para darmos continuidade ao nosso estudo. Estamos hoje para estudar o capítulo 47 de Gênesis. Olha quanto nós caminhamos no estudo deste primeiro livro da Bíblia, né? Já estamos no seu finalzinho, bem dizer. Então, hoje nós vamos estudar o capítulo 47 de Gênesis, que vai tratar da instalação de Jacó no Egito, juntamente com toda a sua família. Então eu convido você a pegar a sua Bíblia, abra no capítulo 47 de Gênesis, pegue a sua caneta para anotações e enquanto você se prepara, mais uma vez eu quero agradecer a sua perseverança juntamente comigo de se comprometer a fazer esse estudo do livro do Gênesis. Muito obrigado a você que está inscrito no canal. Muito obrigado a você que acompanha este vídeo, esse estudo a cada postagem que nós fazemos. Muito obrigado de coração. E vamos então nos preparando para começar o estudo do capítulo 47, que são no total de 31 versículos. Apenas 31 versículos, mas com grande riqueza de conteúdo que este capítulo traz, como todos os outros, obviamente, né? Vamos lá então? Vamos começar com a leitura do capítulo 47. José foi, pois, informar o faraó. Meu pai, disse ele, e meus irmãos chegaram da terra de Canaã com suas ovelhas, seus bois e tudo que lhes pertence. Eles estão na terra de Gesem. José levara 5 de seus irmãos, que apresentou ao faraó. Este disse-lhes: Qual é vossa profissão? Responderam: Teus servos são pastores, como sempre o foram nossos pais. Viemos, ajuntaram eles, para morar no país, porque não há mais pastagem para os rebanhos de teus servos, sendo muito grande a fome na terra de Canaã. Permite, pois, aos teus servos habitarem na terra de Gesem. O faraó disse a José: Teu pai e teus irmãos vieram para junto de ti. A terra do Egito está à tua disposição. Instala-os na melhor parte do país, que eles habitem na terra de Gesem. E se conheces entre eles alguns que sejam capazes, os porás à frente dos rebanhos que me pertencem. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Este disse-lhe: Que idade tens? Jacó respondeu-lhe: O número dos anos de minha peregrinação é de 130 anos. Curtos e maus foram os anos de minha vida, e não atingiram o número dos que viveram meus pais durante sua peregrinação. E depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. José instalou seu pai e seus irmãos em uma propriedade do país do Egito, na melhor parte da região, a terra de Ramsés,
como o tinha ordenado o faraó. E José forneceu víveres a seu pai, a seus irmãos e a toda a sua família, proporcionalmente ao número dos filhos. E faltou pão em toda a terra, porque a fome era tão violenta que a terra do Egito e a terra de Canaã estavam esgotadas. José tinha ajuntado todo o dinheiro que se encontrava no Egito e em Canaã, como preço do trigo que compravam, e o tinha depositado no tesouro do faraó. Quando havia acabado todo o dinheiro do Egito e de Canaã, todos os egípcios vieram dizer a José: dá-nos pão, porque morreremos na tua presença por falta de dinheiro? José respondeu: trazei vossos animais, se não tendes dinheiro, e vos darei pão em troca. Trouxeram, pois, seus animais a José, o qual lhes deu pão em troca dos cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Dessa forma, naquele ano, fornecera-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. E aquele ano passou. No ano seguinte, voltaram a ele e disseram-lhe: não podemos ocultar do meu senhor que o dinheiro tendo se esgotado e os nossos animais tendo já passado para as mãos de meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Por que perecermos diante de teus olhos, nós e nossas terras? Compra-nos a nós e a nossas terras em troca de pão, e nós e nossas terras seremos escravos do faraó. Dai-nos sementes para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. José adquiriu assim, para o faraó, todas as terras do Egito, porque cada egípcio vendia o seu campo obrigado pela fome. E o país tornou-se propriedade do faraó. De um extremo a outro do território, ele reduziu a população à servidão. As terras dos sacerdotes foram as únicas que não comprou, porque estes recebiam do faraó uma ração determinada para o seu sustento. Por isso, não venderam suas propriedades. José disse ao povo: eu vos comprei hoje, vós e vossas terras, para o faraó. Aqui tendes sementes, semeai vossos campos. No tempo da colheita, dareis a 5ª parte ao faraó, e as outras 4 partes vos servirão para a semente do campo e para vosso alimento com vossos filhos e os que moram convosco. Eles responderam: tu nos salvaste a vida. Tenhamos a graça aos olhos de meu senhor e seremos de bom grado escravos do faraó. José instituiu assim uma lei que ainda hoje está em vigor, em virtude da qual uma 5ª parte da colheita pertence ao faraó.
somente as terras dos sacerdotes não se tornaram sua propriedade. Israel estabeleceu-se, pois, no Egito, na terra de Gessém. Adquiriram ali propriedades, foram fecundos e multiplicaram-se grandemente. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito. A duração de sua vida foi de 146 anos. E aproximando-se do seu término, os dias de Israel, chamou o seu filho José e disse-lhe: Se achei graça diante de teus olhos, põe, rogo-te, tua mão debaixo de minha coxa e promete-me com toda a bondade e fidelidade que não me enterrarás no Egito. Quando eu me tiver deitado com meus pais, me levarás para fora do Egito e me enterrarás junto deles em seu túmulo. José respondeu: Farei como dizes. Jura-me, replicou Jacó. José jurou-lhe e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Muito bem, esta é a leitura do capítulo 47. Pode ver que muito interessante, não é mesmo? Muito chamativo essa leitura. Nos aguça a curiosidade de saber detalhes, não é mesmo? Então, o que o capítulo está dizendo para nós? Este capítulo começa narrando que José vai informar ao faraó sobre a presença de sua família. Claro, ele é o grão-vizir, ele é o primeiro-ministro do faraó. Embora ele tenha todos os poderes que o faraó lhe conferiu, ele tem a obrigação de dar satisfação ao seu amo e senhor, que é o faraó. Comunicar-lhe que a sua família está ali. E chegou para morar com ele na terra do Egito. Né? Muito bem. José não leva todos na presença do faraó. José escolhe 5 de seus irmãos e mais o seu pai para apresentá-los ao faraó. Então, aqueles 5 que José escolhe representará toda a sua família, mais a presença também do seu pai Jacó, tá? Diante do faraó. José instrui seus irmãos sobre o que dizer diante do faraó, principalmente sobre a profissão deles, que era de pastores de gado. Né? Então José prepara-os para se comunicar com o grande rei, com o grande monarca, que é o faraó, rei do Egito. Né? Temos aqui, neste capítulo, o encontro de 2 poderosos. 2 poderosos, isso mesmo que vocês ouviram. E podem notar para vocês, podem olhar no texto novamente, o capítulo 47, que vocês vão ver quem são esses 2 poderosos. Claro, de quem mais que nós estamos falando? De Jacó e do faraó, certo? Mas o faraó não é bem mais poderoso que Jacó? Em termos materiais, sim. Mas vamos desenrolar essa história. Então temos aqui o encontro de 2 poderosos. Até onde sabemos, Jacó era muito rico. Jacó não era pobre não, gente. Embora morasse na terra de Canaã, Jacó adquiriu muitos bens, muitos animais.
Então Jacó, até onde se sabe, era muito rico, pois possuía muitos rebanhos de gado e é pai de uma numerosa prole. Começa por aí. Gênesis 46, de 8 a 27, nós vimos isso no capítulo passado, né? Então Jacó era muito rico, tanto de bens quanto de família. Tinha uma família grande, uma família generosa, né? Além desse seu poderio, podemos dizer assim, mostra-se aqui como o possuidor da bênção. Jacó tem a autoridade de abençoar. Não são todos que têm essa autoridade. Então, na Bíblia, Jacó, o narrador sagrado, mostra que além do poder que ele tem de bens, de família numerosa, ele é possuidor da bênção, né? E das promessas divinas. Então é poderoso. Por isso que eu disse que neste capítulo nós temos o encontro de dois poderosos, né? Ele é rico, Jacó é rico de bens, rico porque ele tem a autoridade da promessa, da bênção, e é herdeiro da promessa divina, tá? Muito bem, esclarecemos até aqui. Por outro lado, existe o faraó, amo e senhor de um grande império que não abrange só o Egito. Nós devemos entender que o faraó, rei do Egito, ele foi conquistando os territórios, inclusive Canaã, naquela época. Então ele era o grande rei, o todo-poderoso também, né, daquela época. Então nós temos o faraó, amo e senhor de um grande império que não abrange só o Egito, mas também seus territórios que chegam até a Mesopotâmia, aonde atualmente hoje o território é o território do Irã e do Iraque. Então toda aquela região era dominada pelo Egito, nesta época, né, pelo grande faraó. No Iraque, ali no Golfo do Pérsico. De maneira evidente, o narrador sagrado inclina-se para Jacó. Ele dá predileção no texto, nós podemos ver a intenção do autor sagrado, né? Que ele inclina-se para Jacó, Israel, como que apesar de estar muito abaixo do poderio do faraó, é quem o abençoa. 2 vezes é mencionado o ato de abençoar o faraó. Versículo 7b e versículo 10 deste capítulo que nós vimos, né? Podemos até ler lá no versículo 7b. José fez então vir Jacó, seu pai, e o apresentou ao faraó. Jacó abençoou o faraó. Versículo 10. Termina dizendo que, e depois de ter abençoado o faraó, Jacó despediu-se dele. Então, por 2 vezes, o narrador sagrado, ele pende para Jacó, porque Jacó tem o dom, a autoridade da bênção, e ele abençoa por 2 vezes o faraó, rei do Egito. Faraó não cria no Deus único. Faraó tinha o seu Deus, o Deus do Egito, ou deuses, né? Assim, com este texto, termina, podemos dizer assim, termina em partes as aventuras de José, nas quais se realizam seus sonhos. Nós pudemos prestar atenção na leitura que os sonhos de José se realizam desde capítulos passados. Todas as vezes que seus irmãos
estavam na sua presença, eles se inclinavam. Lembram dos feixes de trigo que se inclinavam diante do feixe de trigo do próprio José? Então, o sonho dele se realiza, né? Como lá no finalzinho da leitura, vai se realizar também a prostração do sol diante dele, que é o seu próprio pai, né? Que se inclina diante dele, né? Então, os sonhos de José vão se realizando. Aqui termina, podemos dizer assim, essa aventura de José com a realização dos seus sonhos, e que antecipam o que virá a ser a experiência do povo israelita no Egito. O povo israelita viverá uma grande experiência, não tão boa assim. No começo está maravilhoso, bem acolhido, ficaram instalados na melhor região do país, porque tinha pasto para o gado deles, um privilégio total, mas não será sempre assim. Né? Isso o texto nos prepara para vivermos então e vermos na leitura que virá depois, né, as aventuras e a vivência desse povo, podemos dizer assim, no Egito, que não foi tão boa assim, como no começo. Tá bom? Nos versículos de 13 a 28, nós temos uma política agrária de José. Exatamente isso, uma política agrária de José. José se mostra um grande político neste capítulo. Um grande político agrário. E vocês puderam notar na leitura o que ele faz quando o povo vai até ele suplicar por comida, por alimento, né? Então José se mostra um grande político agrário. Embora este assunto não faça parte propriamente dita da história de José, mas está no texto sagrado que nós acabamos de ler, tá? Esta passagem mostra sinteticamente as relações do Império Egípcio com os demais povos da região. Então esse texto nos abre a mente para entender como eram as relações do Império Egípcio com as regiões ao seu redor. Né? Tal relato supera certa ficção, revelando a realidade histórica sobre o qual se construiu o Império Egípcio e de todos os impérios que surgiram no Oriente Próximo e o modo como surgiram os países poderosos de hoje e que absorvem a vida dos pequenos e fracos. Não é? Apesar de aparecer esta política agrária na Bíblia e esta ser conduzida nada mais, nada menos que por José, né? Primeiro-ministro do faraó, especialmente assistido por Deus, é uma forma da Bíblia denunciar este tipo de política que oprime e escraviza os mais pobres. Tá? Então a Bíblia está denunciando esta política agrária, mesmo ela sendo administrada por José, o escolhido de Deus. Tá bom? A Bíblia, Deus não concorda com esse tipo de coisa, desse tipo de política que oprime e escraviza ainda mais, principalmente os mais pobres. Tá? O que nós vimos aqui, do capítulo 13 ao 28? A terra está esgotada, diz o texto para nós. Todo o Egito e as regiões estão passando fome. José guardou tudo. José guardou os dinheiros que ele foi adquirindo com a venda do trigo
tudo no cofre do faraó, no tesouro do faraó, diz o texto para nós aqui. Então, quando o povo vai suplicar para José que eles precisam comer, eles não podem morrer de fome, José faz o quê? Qual é o primeiro pedido de José? Trazei vossos animais, se não tendes dinheiro. Vamos fazer uma troca. Traga o que você tem, que é o seu animal, e vos darei pão em troca. Né? E eles levaram os animais a José, ao qual deu pão em troca de cavalos, dos rebanhos de ovelhas, dos bois e dos jumentos. Diz para nós aqui o versículo 16, 17 seguintes. Dessa forma, naquele ano, né? O texto é bem enfático nisso. Desta forma, naquele ano, fornecera-lhes pão em troca de todos os seus rebanhos. Então, esse é o primeiro passo da política agrária de José. Né? Primeiro se absorve o dinheiro. Primeiro se tira o dinheiro do povo. E toda a capacidade de aquisição. Olha a política agrária demoníaca, podemos dizer assim. Né? Segundo, aquele ano passou, diz o texto aqui para nós. Né? No ano seguinte eles voltaram, não tinha comida ainda. Ora, nós não ouvimos José dizer que a seca ia durar 7 anos, a estiagem ia durar 7 anos, que a terra não ia produzir nada. Mas o Egito tinha um grande estoque. Por isso ele enriqueceu o faraó. Né? Então, no ano seguinte, eles voltam. Né? E eles dizem, não podemos ocultar do meu senhor que o dinheiro tenha se esgotado e os nossos animais, tendo já passado para as mãos de meu senhor, não nos restam agora senão nossos corpos e nossas terras para oferecer ao meu senhor. Então, naquele desespero para matar a fome, eles já não têm dinheiro. Os animais já foram confiscados ou trocados por mercadorias no ano que passou. Agora o que resta? Nossos corpos e nossas terras. Nós vamos trabalhar em troco de comida. E as nossas terras servirão de penhor. Fica com elas, né? Fica com elas e nos dá comida em troca. É o desespero do povo, né? E assim, quem vai ficando bem? O faraó, porque ele vai adquirindo terras, propriedades e mão de obra de graça, mão de obra sem precisar pagar nada, só dar comida em troca que tá bom. Olha a exploração da política agrária que a Bíblia denuncia. E isso acontece até os nossos dias de hoje. A Bíblia é muito atual nesse sentido. É muito interessante esse capítulo, né? Então, no segundo ponto, absorve-se os bens ou posses, nesse caso o gado, né? Então, eles já não têm mais nada. Terceiro ponto, aqui do texto também. Eles pedem, por favor, para que José os compre como escravos, né? E compre as suas terras para que eles se tornem escravos do faraó e a terra do faraó. Dai-nos sementes para que vivamos e não morramos, e não seja desolado o nosso solo. Assim diz o versículo 20. José adquiriu assim para o faraó todas as terras do Egito. Porque cada egípcio vendia o seu campo, obrigado pela fome. Diz o texto para nós. E o país tornou-se propriedade do faraó. Olha que coisa, né? Esgotados o dinheiro, os rebanhos, não restam senão os campos e as pessoas.
quem, pressionadas pela fome, transformam-se no único penhor de troca para continuar sobrevivendo. É desespero. E até hoje é assim. Os países mais ricos têm os países mais pobres nas mãos, a qual nós chamamos de uma dívida externa, que nunca se acaba. Que os países pobres passam anos e anos pagando essa dívida externa, que na realidade se torna eterna para os países ricos. Até hoje isso funciona. Não precisa muitas vezes hoje as pessoas fazerem como nesse tempo do capítulo 47, se entregar como escravos e sair, deslocar-se dos seus lugares. Eles são escravos dentro de suas propriedades, sujeitos às normas que colocam, sujeito aos preços que impõem, sujeito aos juros que colocam, igualzinho nesse texto aqui. Então a Bíblia, ela está denunciando esse tipo de atitude que assola o mais pobre. E isso acontece nos dias de hoje, né? E o povo, no desespero para continuar sobrevivendo, ele faz o impossível. Ele perde a sua dignidade, mas ele quer continuar vivo. Ele precisa comer, ele precisa se alimentar. Aí nós entendemos porque muitas vezes muitas pessoas chegam ao extremo para sobreviver. É o que a Bíblia denuncia aqui para nós neste capítulo, dos versículos 13 ao 28. Muito interessante a gente notar isso. E José é o mentor disso tudo. Mas a Bíblia condena essa atitude, essa política fraudulenta, essa política que, vamos dizer assim, que assola o mais pobre, né? Depois continua falando, José dá sementes para o povo, e o campo que antes era do povo, agora o povo tem que trabalhar para o faraó. Vocês vão plantar semente. A quinta parte do que nascer é do faraó. José já diz ao povo, isso se torna uma lei, diz o texto aqui. Isso é do faraó. O resto da semente é para você replantá-la, para ela dar fruto novamente e para vocês comerem com suas famílias. Olha a mentalidade, a organização que José tem, né? Mas tudo isso para enriquecer o império faraônico do Egito, né? E para o povo também não morrer de fome. Então termina o texto falando para nós, no versículo 29, que Jacó, já perto dos dias, né, quase terminando os seus dias de peregrinação, como diz o texto, sua caminhada na terra, ele faz José fazer um juramento a ele. E vocês notaram aqui, nós precisamos falar, o juramento daquele tempo antigo consistia em colocar a mão nas genitais, podemos dizer assim, palavra bem clara, da pessoa que ia receber o juramento. Então, quando ele fala aqui a José, né, rogo-te, coloca a tua mão debaixo da minha coxa e promete-me com toda bondade e fidelidade. Esse era o rito de fazer um juramento na época. Então José faz esse tipo de juramento a Jacó. Qual é esse juramento? Que ele não enterraria Jacó na terra do Egito. Ele o levaria para Canaã. Né? E ele promete ao seu pai, então, termina o versículo 31 dizendo que José jurou-lhe e Israel prostrou-se sobre a cabeceira de sua cama. Seu pai prostra-se diante dele. Né? Então esse é o capítulo 47 de Gênesis. Olha que riqueza de detalhes. Olha que maravilhoso esse capítulo. Né? Particularmente falando, gostei muito
do versículos de 13 a 28, que vem falando desta política agrária. Deus, ele jamais concorda com esse tipo de atitude. Por isso a Bíblia faz questão de colocar para denunciar. A Bíblia coloca como denúncia, como condenação dessas atitudes, que até hoje existem em nosso meio e nós sabemos. Qual é o império que manda no mundo hoje? O Império Egípcio passou, o Babilônico passou, o Assírio passou, o Império Romano passou. Qual é o império que impera no mundo, que tem os países mais pobres na palma da sua mão? Você tem a resposta. Nós temos a resposta, né? Que ainda existe esse tipo de comportamento, né, para manter o povo escravo, sempre devendo, sempre enriquecendo o Senhor Todo-Poderoso, o Imperador Todo-Poderoso, não é mesmo? Então, esse é o estudo, espero que tenham gostado, e assim nós vamos nos preparando para o capítulo 48, que Jacó abençoa os dois filhos de José, que sabemos que nasceu no Egito, Efraim e Manassés, tá? Então, espero vocês para o próximo estudo de Gênesis. Um abraço a todos e até o próximo encontro, se Deus quiser.